Olá, sejam muito bem-vindas a mais um programa da Confraria do Batom aqui na RDC TV. É sempre um prazer, né, estar aqui fazendo esse programa que tem muito a cara de confraria, porque a gente recebe mulheres especiais para compartilhar o seu conhecimento, para trocar ideias com a gente, em especial aqui na sala, né, que sempre tem mais de uma convidada. E hoje eu recebo duas confrades muito especiais para falar de um tema que agora nessa época de final de ano está mais do que latente, né, entre nós, que é a arte de receber bem, né? A etiqueta além dos talheres. Tá bonito esse nosso título na sala com a confraria de hoje, né? E eu recebo aqui a Luciana Zotz, que é especialista em marketing do vinho. Lu, obrigada por estar aqui. Obrigada. Né? A Kátia Costa, que é consultora especializada em etiqueta. Muito obrigada. A Kátia já esteve aqui com a gente. Se você não viu, vale a pena rever lá no canal do YouTube falando sobre gafes. Mas hoje a gente não está falando para falar de gafes, né, Kátia? Ao contrário, de como evitar, né, as gafes em momentos em que a gente recebe, né, sejam amigos, familiares, colegas de trabalho, enfim, em alguma recepção propriamente dita, numa festa ou em casa, né, para uma comemoração. Então, eu vou começar, Kátia, porque eu adorei esse nome, né, que inclusive é de um workshop que vocês estão organizando, que depois no final a gente vai colocar mais detalhes e contato, mas que é o receber bem, né, além dos talheres. Então, a etiqueta, ela, né, vai literalmente além dos talheres. Eu queria começar por essa partezinha, pelo além dos talheres. Tu, com a tua experiência, né, o que tu traz pra gente que seria esse olhar, né, mais atento e que não é só ali a mesa posta e linda? Exatamente. Primeiramente, muito boa tarde. Na realidade, a etiqueta, além dos talheres, é justamente para mostrar a necessidade e a importância que nós temos de observar o que vem por trás do receber bem, que não é apenas a mesa posta bonita, uma mesa posta bonita, o investimento que se faz, e sim o cuidado com o seu convidado. Eu preciso conhecer o perfil do meu convidado para então eu elaborar a minha recepção. Então é muito mais importante que eu conheça se esse convidado é só um familiar, se são amigos, se são profissionais, se são de um vínculo social profissional. Qual é o perfil desse convidado? Mais importante ainda, ter o carinho de saber se esse convidado tem alguma restrição alimentar. Então, isso é muito importante. Que tipo de evento eu quero realizar? Se é na minha casa que eu vou receber ou em outro ambiente. Todos esses cuidados são super importantes e vêm muito além do posicionamento dos talheres à mesa. Por isso, essa preocupação, esse carinho todo com o convidado. Porque não adianta eu fazer uma bela recepção, que aos meus olhos é uma bela recepção, mas e constranger alguns convidados, por exemplo. Então, o objetivo principal do receber bem é conectar as pessoas, aproximar e não afastar. E que o convidado se sinta bem, se sinta acolhido, né? Uhum. Aqui entraria, Kátia, a questão do planejamento, imagino, né? Até a lista dos convidados e esse conhecer um pouco mais, até pedir ajuda, né, nesse sentido, passa muito por um planejamento cuidadoso, né, desse encontro. Exato. Eu tenho que ter este planejamento, saber qual é o número de convidados, qual é o perfil, a faixa etária, vão ter crianças, adultos nesta recepção, ou eu só tenho adultos. Que tipo de bebida eu vou servir, e depois a Lu vai nos falar bem sobre isso, o quanto é importante estar aliado essa questão do receber bem com a harmonização da bebida num evento. O ambiente, onde vai ser área externa, área interna. Eu preciso ter o cuidado de também ambientar o local onde será essa recepção toda, não só a mesa posta, mas como todo o local. Né? E é muito importante a gente ter essa segurança deste planejamento para que a gente conheça certas regrinhas básicas de etiqueta que vão nos livrar de muitas saias justas por aí, tanto como anfitriã ou como convidada. Perfeito. A gente vai voltar, eu quero essas dicas de como a gente pode
receber bem, né, com esse cuidado, Kátia. Mas tu comentaste da bebida, né, e a Lu tá aqui para falar sobre esse planejamento e esse cuidado do receber bem, sobre o ponto de vista da escolha das bebidas, né, porque até a gente pensa, vou escolher bebida, então é definir se é alcoólica, se não é, o valor, ir para adega, enfim, a quantidade, ponto. Né? E vai muito além, né? Muito além também, Iva. Na verdade, a gente tem que harmonizar a bebida não só com o cardápio em si, né? Mas tem que, claro, levar em conta quem vem. Acho que é importante também um anfitrião, a anfitriã, gostar dessa bebida, porque a gente compra perfume não só pela embalagem, né? Com vinho é a mesma coisa. É bom, se for uma festa maior, um evento maior, a pessoa, então, comprar, degustar, e aí aprovar ou não, né? E tem que harmonizar com o cardápio, com o público que vem, os convidados que vêm, o ambiente, o horário do dia, porque uma coisa é receber para um brunch, outra coisa é receber para um happy hour. Se for um jantar, a gente já pede um vinho mais encorpado para acompanhar, feito de vinhas velhas. Se for um happy hour, pode ser um vinho feito com uma uva aromática ou semi-aromática, ao pôr do sol. E a estação do ano também, né? É super importante, porque o inverno ele pede mais acolhimento, bebidas com mais estrutura, um vinho tinto encorpado. O verão pede leveza, vivacidade, jovialidade e também muito espumante, né? Que a gente sabe, sempre foi, eu acho que sempre será ligado à celebração. Será uma bebida ligada à celebração. E se a gente pegar especificamente essa época do ano que a gente tá, mais ainda, né? Natal, Ano Novo, as recepções, os encontros festivos dessa época, espumante, né, precisa estar simbólico, né? Inclusive. Sim, o espumante, ele já adquiriu um status de dia a dia, né? Tanto que ele é vendido em restaurantes, em taça, então as pessoas já bebem sem compromisso, mas para receber, ele é muito particular, porque tem as borbulhas, né? Que dá aquele ar de vivacidade, de festividade, as pessoas ficam mais ligadas e ficam mais alegres só de ver um espumante. É verdade. E a mulherada adora, né? Em especial uma bebida até que acho que tá entre aí as preferências femininas, né? Para esse tipo de celebração. E aí, entrando, por mais que a gente tenha começado, né, pelo além dos talheres, e aí colocaria nessa seara as louças, a escolha das louças adequadas também para bebida também é algo muito importante. E a composição dessas taças, enfim, na mesa, né? Esse cuidado daí, gurias, entrando para a seara mesmo de composição de mesa, né? É importante também a orientação, Lu, da escolha das taças, se cristal, se um outro tipo de material, fazer na beira da piscina, então sim, até poder usar algo de plástico, com enfim. certeza. Na praia e na piscina, não precisa temer usar o acrílico, inclusive ele o acrílico, não é plástico. É o acrílico, tá? Porque não tem por que usar vidro ali, né? Até por uma questão de segurança, por né? segurança, ali circulam quebra, crianças, e não só crianças, né? Então, assim, isso para a piscina, para navegar, para a praia, né? Aí, quanto às festas, vai depender muito do número de pessoas, né? Do quanto a pessoa quer investir também. Existem taças de vidro muito adequadas, que não são grosseiras, né? E existem as taças de semicristal e de cristal. Eu aconselharia cristal mais para um jantar, para um grupo restrito, porque elas são mais caras, né? E acaba, às vezes, quebrando. Até, né? Às vezes, de difícil reposição, né? Conforme o modelo, às vezes é uma relíquia de família, enfim. Então isso aí, e não adianta, porque taça quebra. Faz evento, não, taça quebra. Aí eu vou aproveitar esse gancho do quebra e, Kátia, vou devolver para ti a questão do anfitrião, que quando acontece alguma coisa nesse sentido, né? Quebrou, né? Seja uma taça, seja derramou numa toalha, né? De linho, enfim, aconteceu algum pequeno acidente ali, né? Qual a postura do anfitrião, né? Nunca é demais a gente retomar de maneira didática. Qual deve ser a postura do anfitrião? Certo. Eu diria que sempre o correto é agir com naturalidade, né?
imediatamente, se tem um serviçal que está ajudando naquela recepção, peça ajuda para que a pessoa venha e recolha o que quebrou, o que sujou, troca, repõe, com a maior naturalidade, porque imprevistos acontecem de toda a ordem e nós estamos sujeitos, né? Então, faz parte, né? Faz parte. De uma comemoração. Claro, sempre cuidando, né? Os exageros, né? Que muitas vezes... E até também, talvez a importância do anfitrião prever, né, e controlar os exageros que, infelizmente, em algumas festas acontecem, né? Então, as gurias estão com o workshop pronto para o anfitrião, mas às vezes a gente tem que educar também o convidado. Os convidados, exato. É muito importante, agora que tu mencionaste isso, disponibilizar bastante água, porque a bebida alcoólica ela tem que ser intercalada com a água, né? Então, esse é um dos recursos para a gente deixar as pessoas alegres, mas não que não exagerem. E é uma das regras de etiqueta, né? Que a água esteja sempre presente na mesa posta ou em mesas auxiliares, que a água esteja sempre presente. Ó, fica a dica. Porque eu queria, Kátia, justamente que tu trouxesse, que eu comentei, puxei para a Lu, mas se a gente for pensando em questões práticas, assim, do dia a dia, em 3 regras de ouro, assim, né, de um bom anfitrião, de uma boa anfitriã, quais tu colocaria, assim, como as top 3? Primeira é conhecer o perfil do seu convidado. Primeira regra de ouro. Essa é assim, não pode... Toda recepção é feita em função de pessoas, né? Eu estou querendo receber com carinho, né, e organização pessoas do meu convívio. Então, eu estou abrindo a porta da minha casa ou de algum local que será a recepção para receber pessoas que eu goste. Então, portanto, eu tenho que conhecer o perfil desse convidado. Então, primeira regra de ouro, conhecer o perfil do convidado. Segunda regra, se preocupe com restrições alimentares. É muito desconfortante, é muito chato receber alguém e que você só tem uma opção, por exemplo, de um prato principal ou de uma sobremesa, uma entrada, e a pessoa não gosta. A pessoa não pode, a pessoa tem alergia, uma pessoa é vegana. Então, preocupe-se com essa questão de se preocupar em saber se o seu convidado tem alguma restrição alimentar. Terceira regra de ouro, faça com amor, tudo, né? Tudo que você pensar para receber, pensando no seu convidado. Ele é que tem que se sentir bem dentro da sua casa ou da recepção que você está organizando. Então, eu não posso fazer uma recepção que agrade só a mim. Eu tenho que pensar que essa recepção tem que agradar os meus convidados. Eu adorei essa do amor, Kátia, de receber realmente com amor, porque qualquer coisa que aconteça fora do planejado, se tu fez aquilo com carinho, se tu demonstra atenção e amor ao receber, passa, a comida teve algum probleminha, ou o serviço não estava 100%, ou sei lá, calculei errado, faltou um pouco de bebida, enfim. Tudo isso, se o teu convidado perceber que tu fez aquilo com amor, com cuidado, mas que, enfim, aconteceu, fica mais fácil até dele entender, dele perdoar, né, aquela situação, enfim. E eu acho que quando a gente envolve amor, carinho, cuidado, né, em especial no receber, eu acho que tudo fica mais leve, mais fluido, as pessoas se sentem acolhidas, que eu acho que é um ponto importante. Exato, né? E eu sempre falo que o que fica não é um investimento que você teve com aquele evento, com aquela recepção. O que fica na memória dos convidados é a maneira com que você planejou, é a maneira com que ele foi acolhido na recepção. E tem até um dito, né, que é como você fez a pessoa se sentir, né? Não é o que você fala, o que você faz, mas como você deixa a pessoa sentir-se, né, naquele momento tão festivo e tal. E pra gente terminar, quem ficou com vontade aí de saber mais, né, sobre a arte de receber, o além, né, da etiqueta e dos talheres ali mais formais de mesa, as gurias então estão com um workshop que acontece agora, essa semana. Tá faltando um terceiro elemento aqui, né, desse workshop, que é a Kátia Campos, que não pôde estar com a gente aqui, estava viajando, mas que está na organização desse encontro. E, gurias, a gente vai botar aqui embaixo, eu acho que o contato da Kátia, né, porque é ela que está nessa agilizando, né, e tal. Então, para quem quiser saber mais, né, sobre essa arte, né,
as meninas, acompanhem as meninas nas redes sociais, porque tem muito conteúdo. Elas estão seguidamente nos eventos, não só da confraria, mas onde tem mulher reunida, né? As gurias também estão bastante presentes, mas vai ser um workshop prático e vai durar 4 horas, é isso, Lu, que tu tinha falado? Isso, ele vai ser um workshop que vai ter vários momentos, né? Vai ter, então, o workshop de etiqueta da Kátia, e eu vou entrar com uma degustação conduzida que antecede o jantar. E os vinhos que nós vamos estar degustando ali são os mesmos do jantar, para que no jantar, então, elas possam experienciar o todo. Antes elas vão aprender, né, Kátia? Interagir e tudo, e vão poder esclarecer dúvidas. E durante o jantar, então, a experiência vai ser completa. Elas vão poder observar a cor dos pratos, o sabor, as conversas, o vinho, a mesa posta, né? Então, acho que vai ser muito bacana. E depois, ainda no final, teremos, né, Kátia, uma mesa de chás da Luciana Bota e uma mesa de doces. Ai, que amor. Então, vai estar super completo. Agora a boca. É uma experiência sensorial dos 5 sentidos. Sim, então, legal. nós vamos começar abordando a importância dos 5 sentidos, que muitas vezes nós automaticamente não nos damos conta que nós aguçamos os 5 sentidos ao chegar em um ambiente, já desde o primeiro momento que se chega em um ambiente, né? Já vão se percebendo, né? Que bom. Então, vai ser muito especial, tá? Aqui, então, no nosso rodapé, aqui em contato da Kátia Campos. Gurias, muito obrigada, né? Sejam sempre muito bem-vindas aqui. Que se sintam acolhidas sempre aqui nesse espaço da confraria. Muito obrigada por terem estado aqui com a gente. Um beijo para a Kátia Campos, que está na organização do workshop. E agora a gente entra para o intervalo, mas no segundo bloco tem muita coisa boa também aqui no programa da Confraria do Batom. Já estamos aqui em ritmo, né, de festas de final de ano. Vem muita coisa legal, tá bem? Nos acompanhem e siga aqui com a gente logo depois do intervalo. Olá, eu sou a Caroline Batista e no Você Bem de hoje nós vamos falar sobre doença da pressa. Você sabe o que é? Você já se pegou reclamando do quanto você trabalha, do quanto você precisa correr atrás para dar conta de todas as suas atividades? Reclamando das exigências de produtividade e do quanto você é ocupada demais. Além disso, você se enxerga como uma pessoa muito direta e preocupada na resolução dos problemas e muitas vezes se vê assim, menosprezando o sentimento dos outros. Peraí que tem mais. Você percebe que consegue manter um ritmo cada vez mais rápido e uma super intensidade cada vez maior nas atividades que você se engaja. E no final, você tem a sensação de que a sua vida mais se parece assim com uma maratona que não tem fim, não tem linha de chegada. Então, o que eu descrevi acima pode parecer algo normal nos dias de hoje, afinal de contas, a agilidade e a pressa são cultuados na sociedade que a gente vive. Mas não deveria ser assim, pois a soma dessas características contribui para tornar a pessoa muito estressada e, obviamente, a sua qualidade de vida deficiente. A gente está falando aqui do reflexo da doença da pressa, que na verdade é um estilo de comportamento que funciona como uma fonte potente de estresse. Inclusive, muitas vezes é confundida com estresse. E ela é mais comum do que a gente imagina. Hoje ela atinge 36% da população brasileira, segundo a Associação Internacional de Gerenciamento de Estresse. Mas ela se diferencia da pressa, aquela do dia a dia comum, que é pontual e direcionada para um determinado momento. Já a doença, ela acompanha a pessoa nas suas 24 horas, ou seja, a pessoa se vê com pressa mesmo em momentos totalmente injustificados. Por exemplo, ela pode estar apressada mesmo quando ela não tem nenhum tipo de compromisso. Então ela se irrita por ficar esperando numa fila de banco, numa fila de supermercado, ou ainda ela se sente super incomodada quando alguém anda devagar na sua frente, né? O que acontece? A própria pessoa, ela atrai e ela traz o estresse para si.
E ela passa a ficar regularmente irritada, angustiada, além de ter problemas com sono e permanentemente ela acaba cultuando um sentimento de frustração. Nesses casos, a indicação é um processo terapêutico para que não evolua para um caso mais grave. Lembrando que o estresse ele é a porta de entrada para o sofrimento mental e além de ser gatilho para uma série de outras doenças conhecidas por nós, como por exemplo cardiovasculares, AVC, diabetes, entre outras. Você se viu na descrição, nas características que eu trouxe hoje para você? Então que tal fazer algo a respeito para trazer mais leveza para os seus dias? Lembre-se que viver com leveza é saber viver e isso começa com uma escolha. Afinal de contas, é normal sentir estresse, mas não é normal viver estressada. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sejam bem-vindos. Época de Copa do Mundo e a gente começa a pensar assim, será que eu também tenho uma torcida assim como a seleção brasileira? Você já parou para pensar? Você tem uma torcida assim, que está junto com você, não importa se você ganha ou se você perde, não importa se você está de bom humor ou de mau humor, o dia que você está no chão, a pessoa vem lá e te levanta? Talvez você ainda não tenha essa equipe, talvez agora você comece a pensar, puxa, por que eu não tenho isso? O que faz com que a minha torcida não faça isso por mim? E a receita ou a resposta para essa pergunta é engajamento. A gente tem ouvido muito falar sobre engajamento, especialmente no contexto de redes sociais. Ah, eu tenho seguidores, se eles estão engajados e se eles não estão engajados. Mas o engajamento ele vai muito além dessa resposta que eu tenho dos meus seguidores na internet. O que é o engajamento? O engajamento é aquela ligação emocional que você pode ter com a sua equipe ou com seus clientes. É aquilo que faz com que o teu cliente se sinta tão conectado com você que ele não te troca por desconto. É o que faz com que a tua equipe se sinta tão junto com a empresa, tão junto com o projeto, que ela vende essa ideia para outras pessoas. Que ela te traz ideias novas, que ela vai trabalhar mesmo no dia que não está se sentindo bem. Não estou no meu melhor, mas eu não posso deixar na mão o meu líder, eu não posso deixar na mão a minha empresa. Você já imaginou o que é o resultado do engajamento para uma empresa, para um negócio, para você individualmente? Então, se eu quero mais crescimento, provavelmente eu vou precisar ter o engajamento dos clientes que eu já tenho. Eu vou precisar ter o engajamento da minha equipe, para eles darem aquele algo mais. Mas como eu faço para gerar, para criar esse engajamento? E aí tem sim algumas ferramentas, tem algumas ações que nós podemos adotar para nos ajudar nesse processo de engajar tanto os clientes quanto a nossa equipe. E a primeira coisa é a gente ser claro com eles. Né? Como assim? Claro a importância que eles têm para nós. Claros no sentido de você faz parte e eu preciso te escutar. Então a comunicação aqui ela é uma ferramenta muito importante, tanto no que vai, né, na informação que vai para o meu colaborador ou para o meu cliente, quanto naquela informação que volta, que é aquele feedback que me ajuda a melhorar. Porque isso vai me gerar credibilidade, isso vai me gerar confiança. E essa confiança é um princípio de um relacionamento que vai gerar depois as ações de engajamento, que vai fazer com que a pessoa não queira me abandonar, né? Queira estar junto comigo, não importa o que aconteça. Então, a comunicação é um fator super importante. E a empatia também é algo que nos ajuda muito nessa situação para gerar o engajamento. Eu preciso poder me colocar no lugar do outro, para que eu consiga fazê-lo se sentir especial, se sentir importante. E assim,
ele também me tratar dessa mesma forma, ele ter essa reciprocidade comigo. Se você percebeu agora que a tua equipe não está engajada, você percebeu agora que tem um espaço para engajar mais os teus clientes, mesmo os teus seguidores no Instagram ou em outra rede social, você percebeu que tem um espaço para isso? Eu tenho uma dica para você. Agora no dia 14 de dezembro, aqui em Porto Alegre, a Dale Carnegie vai promover um workshop de engajamento. Então, vai aparecer aí na tela para você um QR Code e você pode acessar para se inscrever. Empresas que queiram trazer, né, os seus líderes, pessoas para participar e entender como eles podem engajar mais a sua equipe, pessoas que sejam da equipe e queiram também entender, será que eu estou engajado? O que eu posso fazer a mais? O que eu preciso trabalhar em mim? Podem vir participar desse workshop. Será um workshop de 2 horas, que acontecerá no Plaza São Rafael, então no dia 14 de dezembro, acessa aí o QR Code, faz a tua inscrição, vai ser um prazer para nós, eu vou estar lá, vou receber vocês lá nesse evento, então vai ser um prazer para mim estar lá com vocês, atender vocês nessa demanda e poder ajudá-los a sair de lá com um plano de engajamento para a sua empresa, porque não é uma palestra, é um workshop de trabalho para nós desenvolvermos o engajamento ou da nossa equipe ou dos nossos clientes. Então, acessa o QR Code, vem com a gente, espero você para engajar os seus seguidores, estejam eles em qualquer ambiente, na sua empresa e no seu negócio. Olá pessoal, esse é o De Frente para o Espelho, mas hoje nós vamos ficar de costas, porque o assunto aqui vai ser sobre como deixar o bumbum perfeito para o período do verão. E pensando nisso, eu trouxe uma amiga minha colega, doutora Alessandra Martinelli, que é cirurgia plástica, para contar pra gente o que a gente pode fazer para tratamentos tanto em termos de forma, contorno, enfim, como é que a gente vai conseguir chegar nesses 2 meses que estão faltando para o final de ano e arrasar no verão. Então, Fai, um prazer estar aqui contigo, obrigada pelo convite. E os glúteos, eles são muito importantes na nossa cultura e a gente tem visto que em algumas pesquisas 9 em cada 10 mulheres tem alguma coisa no bumbum que elas gostariam de mudar, né? E a gente tá há 2 meses do verão, né? Super pertinho, então tem muita coisa que a gente pode fazer e vamos falar um pouquinho sobre isso agora, então. Legal, e a gente começa então explicando para elas o que a gente pode fazer para tratamento em todas as camadas, o que a gente tem de possibilidades terapêuticas, doutora Ali? Perfeito, Fai. Então, assim, eu sempre gosto de explicar. O glúteo, ele é composto de basicamente 3 camadas, né? A musculatura, a pele e a gordura, né? Então, a gente tem que agir nessas 3 camadas para que a gente tenha um bumbum do jeito que a gente gostaria de ter, né? Então, o passo 1 é sempre que a gente fala bons hábitos, musculação, né, exercícios físicos em geral e uma dieta, né, adequada. Isso vai já ser um primeiro passo para isso, né? E gente, assim, nós temos diversas tecnologias que a gente pode lançar mão, né, para tratamento dessas camadas, da musculatura, da gordura e da pele. E eu vou pedir para a doutora Ali contar pra gente o que dá para fazer para o músculo. Perfeito. Então, para a parte muscular, eu gosto muito das ondas eletromagnéticas. Acho que elas são ótimas para a gente ter aquela hipertrofia leve, né? Que a gente não consegue na academia. Gosto bastante e associo normalmente com uma radiofrequência, que vai tratar a pele, deixar ela um pouquinho mais lisa. Então, no consultório de tecnologias, é isso que eu gosto de usar. Legal. E também tem como a gente associar com os procedimentos injetáveis, muitas vezes, né? Conta um pouquinho mais para as nossas espectadoras curiosas aí, para saber o que dá para fazer. Exatamente. Então, para aquela parte de pele, né? Quando a gente está com aquele aspecto casca de laranja, queijo cottage, que a gente muitas vezes vê no glúteo, gosto muito de associar a ponteira Morpheus do Body Tight, que ela é uma radiofrequência microagulhada, então a gente consegue retexturizar o glúteo com ela, né? E associar com os bioestimuladores injetáveis, como a hidroxiapatita, como o ácido polilático, como o PMMA. Eles são ótimos, potentes bioestimuladores para a gente alisar aquela camada logo abaixo da pele, né? E deixar o glúteo todo mais liso. Legal. E isso a gente consegue tratando a flacidez, devolver o aspecto mais firminho pro bumbum, só que não é só isso. Muitas vezes o bumbum ele vai ficando com um formato um pouquinho diferente. Existem os padrões de formatos de bumbum, que nenhum é igual ao outro,
mas muitas vezes tem aquele afundamento, né? Aquela depressão, aquele buraquinho aqui na fossa trocantérica. E o que a gente pode fazer para isso? Bom, Fai, aí vem um procedimento que tem me encantado muito e encantado muito as pacientes, né? Que é o remodelamento glúteo, que é quando a gente trabalha verdadeiramente em reformatar o bumbum. Então a gente consegue aumentar do glúteo, claro, respeitando as proporções de cada paciente, respeitando, como tu disseste, o formato de cada glúteo, né? A genética. A gente consegue aumentar o bumbum, a gente consegue erguer o bumbum e a gente consegue deixar ele com uma textura mais bonita. Isso é feito com PMMA, é um potente bioestimulador. Nesse caso de remodelamento, a gente vai utilizar ele intramuscular, então ele fica bem profundo para a gente conseguir estruturação, né, do glúteo, e a gente associa ele um pouco mais superficial, né, a gente trabalha todo ele para a gente conseguir, como tu mesmo disse, a correção daquela depressão trocantérica, né, daquele lado que às vezes fica um pouco mais afundado. E eu gosto sempre de dizer, esse é um procedimento que ele tem uma duração de longo alcance. A gente está falando de um procedimento que é feito em consultório e que a gente vai ter mais ou menos 10 a 15 anos, né, de duração, de acompanhamento desse resultado ficando legal para paciente. Legal, é um tempo bem considerável, mas também tem aquelas pessoas que têm medo de daqui a pouco fazer algum procedimento e não gostar. Tem como utilizar algum outro material, claro. Outro produto? Perfeito. Eu sempre explico assim, quando a gente tem muita flacidez ou a gente quer um aumento considerável do glúteo, a gente tem que trabalhar dessa maneira. De forma permanente, com o PMMA, a gente não consegue de outras maneiras. Mas para aquelas pacientes que são mais jovens, que às vezes não podem usar algum tipo de produto, eu gosto muito de fazer o aumento daí com o ácido hialurônico, que a gente consegue usar ele assim como a gente usa na face, a gente tem um específico para corporal, e a gente consegue um pequeno aumento, a gente consegue melhorar um pouco a depressão trocantérica, então a gente consegue trabalhar também para as pacientes que não querem algo definitivo, que querem algo que dure um pouco menos, em torno de 1 ano a 2 anos, e a gente consegue satisfazer essas pacientes também. Gente, o mais interessante de tudo isso é que são procedimentos que podem ser realizados no consultório. A gente consegue voltar para as nossas atividades e, enfim, fazer todo o remodelamento do glúteo e sem ter necessidade de uma internação hospitalar, de algo mais invasivo. E o legal é que a gente consegue fazer isso ainda a tempo do verão, né? E esse assunto, ele é um assunto que a gente poderia ficar horas e horas falando aqui, mas se vocês quiserem continuar com a gente, sigam a doutora Ali nas redes sociais, me sigam, façam perguntas, que a gente vai ter o maior prazer de dar continuidade a esse assunto. E vamos encerrando por aqui. Te agradeço a visita aqui no programa da Confraria do Batom e continuem ligadas que tem muito assunto interessante. Quando se fala em empoderamento feminino, um dos marcos que a gente tem, historicamente, é lá na década de 70, né, o surgimento, né, através de muitas pesquisas, da pílula anticoncepcional. Isso trouxe para a mulher, com mais efetividade, né, o controle, né, da decisão de ter ou não filhos. E só que nós temos um relógio biológico, né, que fica ali nos avisando, e temos um limite, tínhamos até então um limite, né, de escolha, né, de ter ou não filhos. E com o avanço da medicina, várias novas alternativas surgem para nos aliviar, né, não colocar tanta pressão nessa decisão tão importante na vida da mulher. E para falar sobre uma dessas alternativas, que é o congelamento de óvulos, eu convidei aqui hoje para estar conosco a médica ginecologista, especialista em reprodução assistida, a doutora Carolina Andreoli. Carolina, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje para falar sobre congelamento de óvulos. Mas vamos dar um passinho antes. Quando a gente fala em reprodução e fertilidade, tem alguns cuidados, né, doutora Carolina, independente da forma que se deseja ter um filho. Sim, perfeito. Então, muito obrigada pelo convite. A fertilidade, como tu falou, envolve vários fatores. Então, quando a gente conversa com uma paciente, né, eu no meu consultório e todos os médicos, a gente fala em aconselhamento, em planejamento. A gente planeja tantas coisas na vida, né, então, por que não planejar filhos? Então, para a gente pensar em ter filhos, né, ou sim ou não, tem que se ter em mente que, além de ter um estilo de vida saudável, evitar cigarro, né, e se cuidar,
é importante ter uma ideia dos tempos, né, reprodutivos. A gente, como mulher, né, nasce com todos os óvulos que vai ter ao longo da vida e vai perdendo esses óvulos ao longo do tempo. É importante saber que tem um tempo, né, e até do auge da fertilidade ao redor dos 25 anos até os 35, vai se perdendo gradativamente óvulos. E depois dos 35, a queda é mais abrupta e a qualidade também. Por isso que as chances maiores de gravidez são até os 35 anos. E quando a gente pensa em, chegou beirando os 35 anos, não sabe se quer ter filho, né, como comentaste, né, isso vai muito da decisão da mulher, tem a opção da gente partir para o congelamento. Quanto mais cedo for feito o congelamento, melhores os resultados, mais óvulos a gente vai conseguir e melhor a qualidade também, caso vá precisar utilizar depois. Esse era um ponto. Existe uma idade ideal, então, doutora Carolina, para que a mulher que deseja fazer o congelamento dos óvulos, seria até os 35 anos, seria o ideal? Sim. É isso? Uhum. O ideal a gente sabe que pelas sociedades, né, todos os trabalhos científicos, até os 35 a gente tem um melhor número e uma melhor qualidade. Claro que isso é individual, depende de cada paciente. Se tem alguma doença associada, pode ter mais ou menos óvulos, uma qualidade melhor ou pior. Pode ser feito até os 40 anos? Pode, mas vamos pensar que quanto mais tarde isso for feito, menor o número de óvulos, pior a qualidade e mais vezes talvez vai ter que ser feito. Por isso que o recomendado é por volta dos 35 anos dar uma parada, pensar o que se quer da vida, né, e partir para o processo, se for o caso. Tu trouxeste, né, inclusive a palavra planejamento, né, envolvido nesse processo. Existem outros fatores também para se pensar, né, quando se planeja o congelamento dos óvulos. Tem um momento prévio, assim, tem uma preparação, seja com medicação ou algum tipo de tratamento que tenha que ser feito antes, né, do procedimento em si? E uma outra questão também que é importante, já que está falando de planejamento para isso, a questão financeira, uma ideia de investimento, né, sobre esse procedimento. Então, assim, o processo de congelamento de óvulos é mais simples do que se parece, né, do que se pensa. Então, envolve a mulher estar sem nenhum anticoncepcional, em geral ficar menstruada, e naquele mês a gente faz uma ecografia, avalia a quantidade de óvulos e já começa a medicação. Em tempo de medicação, elas se surpreendem quando a gente comenta que é mais ou menos 10 a 12 dias de estímulo, de injeções, né, de hormônios na barriga para estimular a ovulação. Depois já é feita a coleta, né, que é por punção por via vaginal, com anestesia, não dói nada, é seguro, é bem tranquilo, é semelhante a uma endoscopia em termos de medicação e acabou. Tá tudo feito. Então é muito rápido, não requer grandes preparos. O que é obrigatório são alguns exames de sangue, de HIV, hepatite, exames de doenças e os tradicionais, como se fosse doar sangue ou se estivesse grávida. Então é bem simples. Em termos de custos, né, a gente tem uma média mais ou menos de 15 a 17 mil reais de investimento para guardar os óvulos. Depois, ao longo do tempo, é feita uma manutenção, né, que nem mesmo os pacientes que congelam o sangue de cordão umbilical dos bebês, tem um custo que é mais ou menos 1.200 por ano. Então, fazer é um pouco mais caro, mas depois manter o custo se acaba se pagando porque é algo que não tem preço, né? Com certeza. Quem quer tomar ter uma filhos, decisão, né, de maneira acertada sobre o momento, né? Exato. Eu sempre digo que não existe momento ideal, né, para ter filhos, que a gente sempre tem alguma coisa, né, para resolver na vida. Mas poder pensar um pouco melhor, não ter o relógio biológico nos pressionando para isso é algo fundamental. E tem a ver com a questão de liberdade, né, de empoderar-se, né, da sua vida, das suas decisões. Então fica aqui, e fica o convite, doutora Carolina, para que venha em outros momentos. A gente tem muito assunto ainda para falar sobre reprodução assistida. É um tema, né, que interessa para as nossas confrades, para as nossas telespectadoras. Queria agradecer por essa pincelada, pelo menos, né, com relação a congelamento de óvulos. E seguimos por aqui com o nosso programa. Muito assunto legal ainda por hoje. Esse foi o quadro Você Bem. Obrigada, doutora Carolina. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.
Olá! Hoje, aqui no nosso Carreira e Negócios, eu recebo a Fernanda Froelich, que é nossa já colunista conhecida aqui, que está conosco nos programas. Ela é mentora, é Master Coach vocacional e de carreira. Fê, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. A gente fala, o tema que nós escolhemos para hoje é escolha profissional. Afinal, o que influencia, né, as escolhas? Quais são os fatores que influenciam a escolha de jovens, mas também quem está em transição de carreira, né? Fê, conta um pouquinho pra gente nos teus atendimentos, nos teus estudos, o que mais influencia as pessoas quando vão escolher uma carreira profissional? Bom, para a gente começar a falar desse assunto, o que eu gostaria de trazer primeiro assim, essas influências, elas existem, tanto as influências internas, né, então aquilo que a gente lida com a gente mesmo, e as influências externas, né, o que a gente capta do ambiente em que a gente está. Exatamente. Começando pelas nossas influências internas, né, aí começa as perguntas que as pessoas se fazem. E assim, muitos jovens, né, porque a gente está falando aqui do início de carreira, mas isso pode acontecer em qualquer momento da carreira, então é bom reforçar isso também. A gente está reforçando aqui no início, mas em qualquer momento pode acontecer. Então, qual que é essa dúvida? Eu escolho por prazer, né, por satisfação ou por dinheiro? Né? Isso é uma decisão muito pessoal, né? Ninguém vai decidir isso por nós. Então eu trago algumas reflexões para a pessoa começar a ver qual que é a sua resposta para essa pergunta. Então quando a gente fala em questão de dinheiro, né? De fato hoje existem profissões e carreiras que quando a gente faz uma análise de valor pago por hora trabalhada, hoje pagam mais do que outras. Um ponto de atenção aqui, isso não é garantia de futuro. O que eu quero dizer? Hoje pode ser que essa seja uma profissão que está sendo muito promissora, que realmente está financeiramente valendo muito a pena quando a gente faz esse cálculo. Não é uma garantia de futuro, pode ser que para o futuro isso mude. E aí que eu faço a conexão com aquela satisfação profissional, com a tua realização, né? Aí sim, pô, dá uma olhada para isso, o que tu gosta de fazer, o que te dá prazer, até porque a tendência é que tudo aquilo que a gente faz com prazer, com realização e com satisfação, a gente tende a se destacar no mercado. Profissionais que se destacam tendem a ter um retorno financeiro também maior. Então aí as coisas começam a se juntar. Então são essas reflexões que eu provoco quando vem essas dúvidas. Nesse ponto, eu até me lembro que é uma máxima, né, que a gente escutava muito, assim, eu não escutei dos meus pais diretamente, mas que era de escolha uma profissão que você gosta, que o dinheiro é uma consequência. Só que não é bem assim, né? Eu acho que tem realmente que fazer uma análise mais profunda, observar mercado, tendência. Claro, com sempre... certeza. A gente já falou aqui também em outros momentos, né, do autoconhecimento, enfim, mas as duas coisas andarem juntas, né? Até as expectativas, qual é o futuro que eu desejo, inclusive, de patrimonial e financeiro. Exato, né? Então, perfeito. Ter esse olhar assim, um pouco mais crítico, que não é tão simples assim, do tipo, faz uma coisa que tu gosta, que o dinheiro é consequência, não necessariamente. Tem que ser muito bem pensado e planejado. E eu já vou fazer um gancho com outra influência que tu comentou, né, sobre os pais. E isso é uma das outras influências que nesse momento da nossa vida, né? Que é a influência familiar. Então, a carreira do nosso pai, a carreira da nossa mãe, tio, tia, primo, enfim, influência de pessoas que a gente convive, né? Isso, às vezes, acontece de forma consciente por parte do familiar. Que é o que eu te perguntar, como é que eu consigo fazer isso, essa análise de maneira consciente? É isso. E, às vezes, ela acontece de forma inconsciente, né? E aí, aqui a gente tem dois caminhos nessa influência. Ela pode ser muito positiva, né? Tô trazendo aqui para o jovem, né? Que se ele, de fato, tem essa identificação, mas ele também pode atrapalhar nesse momento do jovem se ele não tem essa identificação de carreira com esse familiar. Então pode gerar mais insegurança, mais insatisfação e ele sentir talvez uma pressão de que precisa escolher aquilo e que não necessariamente é o que de fato faz sentido para ele. Isso acontece muito quando os pais ou pessoas próximas que são referências têm uma carreira de sucesso ou até quando são herdeiros, né? Construíram um patrimônio, uma empresa, gostariam de, através dos seus filhos, seguirem às vezes o jovem em especial não gosta, não quer, né, seguir. Então, a importância também de trabalhar essa questão, né? Isso aí. Isso é outra influência significativa. E aí, outras coisas que acontecem é o mundo de opções, né? Então, principalmente no jovem, ele está no momento de descoberta, de descobrir as coisas. Então, para ele não tem muitas certezas nessa etapa da vida. E aí, o que acontece? Vontade de fazer muitas coisas e muito diferentes, né? Uma coisa muito diferente da outra. E aí, isso
isso também acaba trazendo influências diferentes para ele, porque aí às vezes a gente tem pessoas que chegam assim, eu tenho vontade de fazer direito e educação física, vontade de fazer coisas, né? E aí isso também é uma das coisas que influenciam nessa etapa de decisão, esse mundo de descobertas de coisas novas. E aí, mais do que nunca, a importância de se ter um acompanhamento, né, de um profissional especializado, como é o teu caso, ou de ter o cuidado de quem está próximo, pessoas que confia, ajudando, né, nessa escolha de maneira consciente. Exato. São muitas opções, são muitos fatores, mas a decisão de carreira é algo extremamente importante para satisfação pessoal e também para, por que não, né, é super importante a questão financeira. Exato. E aí, para a gente finalizar, né, como que eu faço, então, essa escolha? Né? Basicamente, autoconhecimento, né, saber o que gosta, explorar essa parte. Inclusive, existe testes de perfil comportamental que eu trabalho do Assessment, que dá 97% de assertividade. Então, eu convido vocês a conhecer essa ferramenta e conheça muito do mercado de trabalho. Pesquise profissionais, conheça a profissão, né? Conversa com as pessoas, né? Então, para mim, essas são duas grandes chaves de, depois que eu analisei todas essas influências, o que eu faço? Se conheça e conheça o mercado de trabalho, tire todas as suas dúvidas, saiba o que vai ser do seu dia a dia. E no final, defina suas prioridades, o que você quer para você e para o seu futuro. Adorei essas dicas finais aqui. Muito obrigada, Fê, sempre um prazer estar aqui com a gente no programa, obrigada. E vocês sigam acompanhando, tem mais um monte de coisa legal aqui no programa de hoje, desse sábado. Um beijo! Olá, sejam bem-vindos a mais um Casa de Viver. Eu me chamo Gabriela Vieira. Eu sou a Michele Ravadelli, nós somos do escritório Vieira Ravadelli, responsável aqui pelo cenário. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre decorados. Sim, esse ano o escritório teve um desafio, né, de fazer um decorado, então, para uma construtora aqui em Porto Alegre. E foi um desafio muito bacana, porque nós não tínhamos, né, um usuário de verdade, um cliente. Então, nós tivemos que desenhar esse cliente e aí sim partir então para o projeto, né? Então, iniciando aí, depois vocês vão conferindo nas imagens. Um dos pedidos da construtora era manter o concreto aparente que ele tinha, né, na sala e também no lavabo. Então, foi um pedido da construtora, nós mantivemos esse concreto aparente e a partir dele nós desenvolvemos então o painel, o nosso mood board aí de cores. E aí, juntamente com o concreto aparente, nós fizemos essa conexão com o metalon, com os tons amadeirados. O piso também, ele já estava nessa pegada mais fria e com a melamina um pouquinho mais no tom assim de nude, fazendo esse equilíbrio então dos tons amadeirados com os tons mais claros. Exato, e o bacana do decorado é que a gente tem que simular ele para realmente ser utilizado. A gente fez casa-cor, mostra elite, mas são ambientes fictícios. E o decorado, sim, temos que pensar que depois terá um usuário. E uma das tendências também que o mercado vem sentindo é que as pessoas querem algo pronto, para que não tenham todo o tempo de obra pela frente. Então, realmente, hoje há uma tendência das vendas dos decorados mais forte. E para isso, a gente precisa usar de vários artifícios, lembrando que vai ter, sim, um usuário, uma família vivendo ali. Então, tem que ser uma casa de viver, né, Gabi? Verdade, verdade. Então, todas as questões ergonômicas foram levadas em consideração, né? Então, profundidade de armário, as alturas de bancada, de acesso, né? Então, de forma bem confortável, né? A gente levou em consideração. Então, assim, de fato, era um decorado de verdade. Exato, a gente tem que lembrar que tem vassoura para guardar, aspirador de pó. Sim, exatamente. Espetos, que aqui no Rio Grande do Sul sempre vai ter uma churrasqueira para que o imóvel venda mais rápido, né? Exatamente, exatamente. E o living, né, do decorado, ele é um ambiente integrado, né? Então nós tínhamos a sugestão, né, propusemos, na verdade, uma sugestão em ilha, com a mesa de jantar conectada a essa ilha. Então, o mobiliário do decorado foi todo desenhado pelo escritório, a gente amou participar dessa
desse momento criativo, né? Que delícia, né? Sim, muito bom. E também a gente conseguiu aí essa possibilidade de um layout a mais nesse apartamento. Então, antes pela construtora, eles estavam simulando a cozinha toda ela linear. E nós conseguimos duplicar a dimensão dela através da ilha. Claro que isso precisa ser visto antes, em função de que a gente precisa passar pontos elétricos, se tiver uma cuba na ilha, pontos hidráulicos, no caso de cooktop, ponto de gás, ou o cooktop por indução. O que eu quero lembrar vocês muito bem é que antes de pensar em algo de modificação, é necessário um projeto? Exatamente, o projeto se faz muito necessário, né? Não tem como a gente pensar em uma obra sem essa organização prévia. O orçamento, ele te permite ver números, ver quanto esse projeto vai custar, quanto essa obra vai custar, será que eu vou conseguir? Então, assim, de fato, o projeto, ele é muito necessário, não tem como iniciar uma obra aí sem essa organização prévia e que o nosso escritório, ele prevê todas essas questões. Nós não iniciamos a obra sem antes ter todos os números ali com os clientes, conosco, a gente vai avaliando, vai fazendo essa adaptação para que as coisas de fato saiam do papel e fiquem aí na sequência do projeto, né? Tudo bem instalado, bem organizado com essa organização prévia. Esse planejamento, ele é essencial, mas caso você esteja comprando um apartamento já pronto, é muito bom já ir com uma treninha lá. Sim. Nós temos algumas medidas mínimas e que é muito importante verificar, então, na compra do apartamento já pronto, tá? Profundidades, tanto de armários superiores quanto de armários inferiores, para que você consiga ver ali se um armário superior, por exemplo, vai caber um prato, copo, taças e tudo que a família precisa ali. Exato, e quando os clientes nos chamam com antecedência, a gente consegue prever até a altura de uma taça específica, então é muito sob medida, né? É de fato, assim, um projeto feito na ponta ali, na medida certa para as necessidades dos nossos clientes. Muito obrigada por mais um Casa de Viver, foi uma delícia receber vocês aqui em mais um episódio. Sim, falar sobre o decorado, né, que foi tão gostoso, foi de fato assim um desafio para o nosso escritório, foi um momento bem legal, foi interessante porque ajudou inclusive nas vendas, né, Mi? No dia da estreia do decorado, no outro dia já foi vendido, então foi assim uma experiência bem legal para o nosso escritório, para o nosso cliente que era construtora, né? E aí depois, então, ajudou bastante na questão ali das vendas do apartamento. Obrigada, então, pela presença de vocês. Até o próximo Casa de Viver. Hoje o programa foi completo com todas as nossas colunistas. E tava muito especial, né, gente? Mas acabou, terminou por hoje. A gente te espera no próximo sábado. Muito obrigada pela tua audiência, uma ótima semana e até sábado que vem.